Gente, dando continuidade à aula de identificação de cátions, hoje nós vamos trabalhar com cálcio, estrôncio e bário. Na semana passada nós trabalhamos com o quê? Com sódio, potássio, amônio e magnésio. Nós vamos trabalhar com esses três hoje e no final da aula nós vamos fazer o quê? Fazer a separação desses cátions, incluindo o magnésio. Então, inicialmente, nós vamos o quê? Trabalhar com a identificação individual de cada um desses cátions, como sempre nós fazemos. E depois nós vamos o quê? Usar essas reações individuais para fazer a separação desses cátions. Bom, o primeiro teste para o cálcio, bário e estrôncio é o teste de chama que nós vimos na aula passada. Então, nós vamos o quê? Identificar esses cátions pela tonalidade de cor da chama. Então, novamente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos limpar o nosso fio de níquel-crômio e mergulhar esse fio em soluções contendo ou bário, ou cálcio, ou estrôncio. Então, primeiramente, nós vamos o quê? Limpar o nosso fio de níquel-crômio em ácido clorídrico. Agora nós vamos mergulhar na primeira solução, que é a solução de bário. E verificamos uma chama verde. Bom, agora nós vamos continuar e vamos lavar novamente com ácido clorídrico para eliminar esse bário que ficou no fio. E mergulhamos novamente numa solução agora contendo estrôncio. E verificamos uma chama vermelho, característica do estrôncio. Novamente, vamos lavar com ácido clorídrico para o quê? Eliminar o resquício de estrôncio que pode ter no fio. E mergulhamos agora, por último, numa solução contendo cálcio. E verificamos também uma chama vermelha, muito parecido com os cátions estrôncio. Bom, gente, com isso a gente consegue identificar cálcio, estrôncio e bário através da coloração. É claro que numa mistura, provavelmente a gente talvez não consiga identificar pela coloração. Porque lembra, quando a gente trabalha com mistura, a gente pode ter sódio, que tem uma coloração de chama, laranja. A gente pode ter o quê? O cálcio e o estrôncio, que tem coloração vermelha. Então, dependendo da quantidade de cátions que a gente tem, a gente vai ter um sobressaindo ao outro. Então, esse não é o teste principal, mas é um teste que já ajuda quando a gente tem uma quantidade menor de cátions numa mistura. Vamos começar com as reações individuais agora para os cátions bário, estrôncio e cálcio. A primeira reação é com carbonato de amônio. Nós vamos o quê? Utilizar esses cátions e vamos o quê? Adicionar o carbonato de amônio e verificar o quê? Provavelmente a gente vai estar o quê? Formando o carbonato desses cátions, tanto do cálcio, quanto do bário, quanto do estrôncio. Então, nós vamos primeiramente verificar se existe a formação desse precipitado e depois nós vamos o quê? Trabalhar com a verificação da solubilidade deles. Lembre, em sais de amônio e
e meio ácido. Então, inicialmente, eu vou adicionar 10 gotas de cada um desses cátions. Bário. Estrôncio. E cálcio. Gente, por que a gente vai fazer os três ao mesmo tempo? Para a gente comparar. Lembra, quando a gente tem precipitados de carbonato, a gente tem o quê? A constante de solubilidade, que é o KPS. Então, a gente precisa verificar o KPS do carbonato, tanto do bário quanto do estrôncio e do cálcio. E realmente verificar se a quantidade de carbonato que a gente vai adicionar é suficiente para precipitar esses cátions. Então, vamos lá. Vou adicionar agora o carbonato de amônio. Agitamos. E verificamos que, nos três casos, a gente tem o quê? A formação do precipitado de carbonato, tanto de cálcio, quanto de estrôncio, quanto de bário. Agora, gente, lembra? A gente tem que verificar a solubilidade desse precipitado em meios de sais de amônio e ácido. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar para a centrífuga e esperar decantar, e com isso nós vamos pegar esse precipitado e dividir em duas partes. Uma para testar com sais de amônio e outra para testar com o ácido. Após a centrifugação, nós vamos o quê? Separar o precipitado em duas partes para a gente o quê? Verificar a solubilidade em sais de amônio e em ácido. Gente, já estamos aqui com os tubos separados, com os precipitados separados, tanto de bário, estrôncio e cálcio, em duas partes. No primeiro tubo, vamos adicionar o cloreto de amônio, que é um sal de amônio, e verificar a solubilidade desses precipitados. E no segundo tubo, nós iremos adicionar ácido acético para verificar a solubilidade. Então, começamos para o cloreto de amônio. No primeiro tubo, contendo carbonato de bário, nada aconteceu. No contendo carbonato de estrôncio, também não. E contendo carbonato de cálcio, também não aconteceu nada. O que acontece, gente? A verdade é o seguinte: a quantidade, quando a gente adiciona amônio, ele vai o quê? Reduzir a quantidade de carbonato. Mas não o suficiente para fazer com que a gente o quê? Destrua o precipitado. Na verdade, essa reação individual vai ser importante quando a gente for trabalhar com a separação. Porque no caso do magnésio, como vocês viram na aula passada, o que acontece? Quando a gente adiciona um sal de amônio, o carbonato de magnésio, ele o quê? Ele solubiliza. Então, ou seja, na hora da separação, a gente já consegue o quê? Fazer a identificação do magnésio. Então, no caso do cálcio, estrôncio e bário, mesmo adicionando um sal de amônio, a gente não vê a solubilidade do precipitado de carbonato, tanto de cálcio, quanto de estrôncio, quanto de bário. Agora, nós vamos verificar no segundo tubo, adicionando o ácido acético e verificar o que acontece. O que a gente pode esperar? Lembra, gente, quando a gente tem carbonato, a gente adiciona ácido, a gente forma o quê? CO2. Então, a gente espera que o quê? Que o nosso precipitado, tanto de bário, de cálcio, de estrôncio,
o que? Solubilize, porque a gente está o quê? Destruindo o carbonato e gerando CO2. O que aconteceu? Realmente a gente o quê? Formou CO2 e solubilizamos o precipitado dos carbonatos, tanto de cálcio, bário e estrôncio. Nossa próxima reação está envolvendo o íon sulfato. Por que nós vamos trabalhar com íon sulfato? Nós vamos precisar dessa reação quando a gente for utilizar a separação. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos o quê? Adicionar o sulfato nos cátions, tanto no bário, no estrôncio e no cálcio, e nós vamos verificar a solubilidade do precipitado de sulfato, de cálcio, estrôncio e bário em meio de ácido. Por quê? Porque isso vai ser importante mais para frente. Então, nós vamos o quê? Adicionar o cálcio, o bário e o estrôncio, e depois nós vamos adicionar o sulfato de amônio. Para esse teste, a gente vai colocar 3 gotas de bário, 3 de estrôncio em outro tubo. E no outro, o cálcio. E vamos adicionar o sulfato de amônio. Podemos verificar que no tubo onde contém os íons bário, houve formação de precipitado. E no que tem estrôncio também. E no caso, onde tem cálcio, verificamos que não houve a formação de precipitado. Bom, gente, é claro que a gente já viu que a quantidade de sulfato não foi suficiente para precipitar o cálcio. Agora, então, nós vamos verificar a solubilidade desse sulfato em meio de ácido. Mas, para isso, a gente precisa o quê? Usar um banho-maria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o ácido acético um pouquinho no banho-maria e adicionar nesse precipitado, tá certo? Ou a gente também pode fazer o quê? Fazer a reação em banho-maria. Mas, muito mais simples deixar o ácido acético e adicionar o ácido acético a quente. Deixei o ácido acético no banho-maria, não esquecer de deixar no máximo até 65 graus. Tá certo? E agora nós vamos adicionar esse ácido acético nos tubos contendo precipitados. Claro que, gente, quando a gente está trabalhando com precipitado, a gente tem que centrifugar. Então, o precipitado aqui já foi centrifugado e já foi tirado sobrenadante. Então, nós vamos o quê? Adicionar agora esse ácido acético nesses precipitados e ver o que acontece. Vimos que no bário nada aconteceu. E no estrôncio também. E verificamos, gente, que inicialmente o que aconteceu? Nós deixamos o tubo aqui de cálcio com sulfato e a gente tinha visto que não tinha precipitado nenhum. Mas depois de um tempo começou a haver uma formação muito pouca de um sólido. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, essa quantidade de sulfato precipitou o cálcio, ou seja, é muito pouco, porque a quantidade de sulfato ela não é suficiente para atingir o kps do sulfato de cálcio. Mas mesmo assim a gente consegue ver um pouquinho só. Vamos adicionar também um ácido nele.
E nesse caso a gente consegue o quê? Verificar que existe a solubilidade. Porque na verdade a gente tem o quê? Que o bário e o estrôncio, os precipitados de sulfato, eles são o quê? Insolúveis em meio ácido. Mas o cálcio basicamente nem formou quando a gente adicionou o sulfato. E quando a gente adiciona o ácido, realmente a gente tem o que? A dissolução desse precipitado. Bom, gente, agora a gente acabou de ver em meio ácido a solubilidade dos sulfatos. Nós agora vamos trabalhar em meio alcalino usando o quê? Hidróxido de amônio. Por que isso, gente? Porque quando a gente for trabalhar com a separação, isso é importante, porque alguns sais, por exemplo, de alguns cátions podem ser solúveis em meio alcalino ou em meio ácido, ou insolúveis em qualquer um dos meios, tá certo? Esse experimento a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai colocar os reagentes e depois nós vamos levar no banho-maria. Por que a gente também coloca em banho-maria? Porque quando a gente for fazer a separação, isso também vai ajudar a gente a identificar determinados cátions, tá certo? Então vamos começar. Vamos colocar novamente o bário. O estrôncio, o cálcio, o hidróxido de amônio, e o sulfato de amônio. E vamos agora levar para o banho. Após o aquecimento no banho, verificamos o quê? Que a gente conseguiu, né? Na verdade, a gente mostra a decantação, né, dos precipitados e a gente vê que no bário a gente tem uma quantidade muito maior, no estrôncio uma quantidade menor e o cálcio praticamente ele precipita muito pouco. Então realmente isso vai facilitar na hora de a gente fazer a separação. Dando continuidade nas reações individuais, agora nós vamos trabalhar com o cromato de potássio. Nós vamos adicionar o cálcio, o bário e o estrôncio com o cromato de potássio e verificar o que acontece. Então vamos lá. No primeiro, onde nós temos os cátions bário, o que aconteceu? Houve a formação do precipitado. E onde a gente tem os íons estrôncio e cálcio, não houve precipitação. Por que isso? Por causa do KPS. O KPS do bário, ele é muito menor do que do estrôncio e do cálcio. E para atingir o KPS do estrôncio e do cálcio, a gente precisa de uma grande quantidade de cromato. E o que a gente colocou não foi suficiente para haver essa precipitação. Agora, isso nos indica o quê? Que é importante, porque quando a gente for trabalhar, né, na separação, a gente percebe que a gente vai conseguir separar o estrôncio e o cálcio do bário, simplesmente utilizando a precipitação com cromato. E agora nós vamos o quê? Apenas verificar a solubilidade desse cromato de bário em meio ácido. Lembrem, o ácido acético ele tem que estar lá no banho-maria. Vamos buscá-lo para adicionar. Com o ácido acético vindo do banho-maria, agora nós vamos adicionar nos 3 tubos. Claro que no tubo do estrôncio e do cálcio, na verdade, a gente não tem uma precipitação. Mas vamos ver o que vai acontecer quando a gente adicionar o ácido acético. O que aconteceu, gente? Ao adicionarmos o ácido acético no tubo contendo cromato de bário, a gente não houve modificação nenhuma, ou seja, a gente não conseguiu solubilizar a quantidade de cromato, do cromato de bário. Por quê? Na verdade, o que acontece? Lembra quando a gente fez na primeira aula o equilíbrio cromato e dicromato?
Então, quando a gente adiciona o H+, a gente está diminuindo o cromado da solução. Só que, no caso do bário, a gente ainda tem quantidade suficiente de cromato para precipitar o bário. E no caso do cálcio e do estrôncio e do cálcio, a gente tem o quê? A mudança de coloração da solução que estava antes amarela para o laranja. Por quê? Porque a gente agora está trabalhando apenas com o equilíbrio do cromato e dicromato. Gente, a última série de reações individuais para o cálcio, bário e estrôncio é a identificação utilizando o íon oxalato. A gente pode trabalhar com oxalato de amônio ou de sódio. Então, vamos adicionar os oxalatos nesses cátions. Podemos observar que nos 3 tubos houve formação do oxalato, tanto de cálcio, quanto de estrôncio, quanto de bário. Isso vai ser importante quando a gente for trabalhar com a separação, quando a gente quiser, de repente, identificar um desses cátions, separadamente, é claro. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos agora trabalhar com a separação. Lembra que a gente trabalhou com a separação dos ânions, cloreto, brometo e iodeto? Nós vamos fazer mais ou menos, operacionalmente, o mesmo procedimento aqui. Só que agora nós vamos trabalhar com cátion. Quais cátions? Cálcio, estrôncio, bário, que vocês viram na aula de hoje. E vamos incluir também o magnésio, que na tabela periódica também está na mesma família. Então, vamos trabalhar com esses 4 e fazer a separação. Primeiramente, qual vai ser a primeira reação que nós vamos trabalhar? Com os ânions carbonato e os sais de amônio. Então, nós vamos o quê? Utilizar carbonato e sais de amônio para o quê? Precipitar o cálcio, o bário e o estrôncio. E lembra, na reação da semana passada, o magnésio não precipita. Então, nós vamos o quê? Nessa situação, já conseguimos o quê? Separar o magnésio e vamos o quê? Separar e identificar o magnésio inicialmente. Aonde? No sobrenadante. Então, inicialmente, nós vamos o quê? Fazer a mistura desses cátions. Adicionei os 4 cátions, agora nós vamos o quê? Lembra que a gente trabalhou muito com aquecimento? Então, nós vamos o quê? Colocar essa mistura no aquecimento para quê? Para a gente adicionar o carbonato de amônio e o cloreto de amônio. Por que a gente não faz que nem um ácido acético, colocar o ácido acético no banho-maria? Porque a gente está trabalhando com amônio, então a gente vai o quê? No aquecimento, eliminar o amônio. Então, a gente prefere o quê? Colocar a mistura para depois adicionar o cloreto de amônio e o carbonato de amônio. Então, vamos levar essa mistura lá para o banho. Após a retirada da mistura do banho-maria, que está a 65 graus, agora nós vamos adicionar o quê? O cloreto de amônio e o carbonato de amônio. Então, vamos lá. Inicialmente, adicionar o cloreto de amônio. E depois o carbonato de amônio. Bom, verificamos o que, gente? Que houve formação de um precipitado branco. Nós vamos fazer o quê? A gente precisa o quê? Centrifugar para fazer o quê? A separação do precipitado com o sobrenadante, para a gente poder fazer a identificação do sobrenadante que contém magnésio. Bom, gente, após centrifugarmos a nossa mistura contendo magnésio, cálcio, estrôncio, bário e carbonato,
nós vamos fazer o quê? A separação do precipitado com o sobrenadante. Antecipando, eu já fiz isso e já estamos aqui com o precipitado, aonde teoricamente temos quem? Carbonato, bário e estrôncio, e o sobrenadante, onde a gente teria o magnésio. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos identificar o magnésio. Lembra, existem algumas reações específicas que a gente viu na aula passada. Então, nós vamos o quê? Usar o hidrogeno fosfato de potássio para fazer essa identificação do magnésio. E depois nós vamos dar continuidade à separação. Verificamos que, ao adicionarmos o hidrogeno fosfato de potássio no sobrenadante, houve a precipitação do magnésio com o fosfato. Então, identificamos primeiro já o magnésio. Agora vamos partir para a identificação dos outros cátions. Então, nós vamos continuar utilizando o precipitado e vamos adicionar agora o ácido acético a quente, que a gente retirou do banho-maria. Lembra, o que acontece, gente? Quando a gente coloca ácido nos compostos de carbonato, a gente vai o quê? Gerar CO2, tá certo? Então, ou seja, a gente está o quê? Solubilizando esses precipitados. Então, a gente agora tem o que em solução? O cálcio, o bário e estrôncio. Lembra, a gente tem uma reação característica para um cátion, que é o quê? A reação que a gente acabou de ver, utilizando o cromato. Lembra, quando a gente utilizou o cromato, quem precipitou? Apenas o bário. Então, nós vamos adicionar para começar essa identificação do bário. Verificamos o quê? Que a solução ficou amarelo, ou seja, houve formação de algum composto. Na verdade, a gente imagina que seja quem? O cromato de bário. Para a gente conseguir observar melhor, nós vamos o quê? Novamente centrifugar a nossa solução. Já separamos o sobrenadante do precipitado e temos que o precipitado formado foi o cromato de bário, e na solução a gente tem uma solução que é onde a gente espera-se que tenha o quê? Estrôncio e cálcio. Então, vamos continuar agora a trabalhar com essa solução, para separarmos o estrôncio do cálcio. Então, o que nós vamos agora trabalhar com o quê? Com a solução de sulfato de amônio. Para isso, nós temos primeiro que trabalhar com a solução aquecida. Então, nós vamos aquecer essa solução no banho-maria. Após o aquecimento dessa solução em banho-maria, nós vamos adicionar o sulfato de amônio. O que a gente espera que aconteça com relação a essa solução? O que aconteceu, gente? Nós observamos que houve um pouco de mudança na tonalidade dessa solução. Por quê? Porque a gente espera que o quê? Forme sulfato de estrôncio, que é um precipitado branco. Então, a nossa solução ficou um pouco mais turva, né? Um amarelo mais claro, que a gente acha que o quê? Que o precipitado de sulfato de estrôncio está disperso nessa solução. Então, para a gente conseguir identificar, novamente, nós temos que centrifugar. Após centrifugar, temos como resultado um sólido branco e uma solução, que é o sobrenadante. O sólido branco a gente esperaria que fosse o quê? O sulfato de estrôncio, como a gente tinha previsto. E no sobrenadante, a gente espera que tenha o quê? Cálcio. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar como? Com uma das reações características desses elementos. Então, a gente vai escolher o quê? Trabalhar com oxalato de amônio, que a gente trabalhou nas reações individuais. Então, vamos adicionar o oxalato e podemos verificar que
a solução mudou um pouquinho de cor. Provavelmente por quê? Porque o precipitado de oxalato de cálcio está disperso na solução. E novamente nós vamos o quê? Centrifugar para verificar o sólido formado, realmente se houve formação do oxalato de cálcio ou não. Gente, como resultado final da centrífuga, vimos que temos o precipitado branco, que está relacionado com o quê? Com a formação do oxalato de cálcio. Bom, o que podemos concluir disso? Que conseguimos separar efetivamente o cálcio, o bário, o estrôncio e o magnésio, cada um sendo identificado conforme as reações individuais vistas tanto na aula passada quanto nessa aula. Bom, isso é importante porque numa análise nós podemos ter todos esses cátions envolvendo e é importante a gente conseguir fazer a separação. Então, vimos que as reações individuais são muito importantes na hora de fazer a separação. Na próxima aula, nós iremos continuar com outros cátions de outra classe. Até!